Boa tarde, pessoal! Opa, boa tarde, pessoal. Agora sim. Tudo bem com vocês? Me chamo Igor Menegatti, sou coordenador criativo aqui da Lopen. Nós somos uma das principais revendas e representantes da Monday.com no Brasil, a plataforma de gestão onde seu trabalho flui. Gente, tudo bem com vocês? Segundo dia de evento, tô bem animado. Tô vendo todo mundo aí no chat. Bru, já respondendo sua pergunta, tem diferença de investir por aqui ou pelo LinkedIn? Não. Hoje a gente está transmitindo o evento pelo YouTube e pelo LinkedIn. Então, independente de onde você estiver assistindo, não tem diferença. Consigo ver os comentários aqui. Pode mandar suas dúvidas, a gente vai te responder da mesma forma, tá bom? A gente segue no mesmo modelo de ontem em relação à solicitação de certificado, ou caso você queira agendar uma demo da Monday.com e falar com o nosso time, no link que eu vou enviar no chat daqui a pouquinho, tem os botões acima do chat, tá, pessoal? Isso, Bro, pode manter aqui no YouTube mesmo. Pessoal, para quem esteve presente aqui ontem, viu que a gente falou bastante sobre gestão de projetos, ou PMO, e também sobre vendas. Ontem a gente teve 4 speakers incríveis, o Guilherme Amorim e o Bruno Lourenço, que falaram um pouquinho de gestão de projetos, e também o Wendel Guimarães e o Danilo Conrad, que falaram sobre vendas. E hoje a gente tem mais 4 speakers incríveis das linhas de conteúdo de marketing e de dev. A gente vai começar daqui a pouquinho com o Alexandre Tilly, CEO da Outmarketing, que vai falar um pouquinho de ABM, ou Account Based Marketing, que é o funil invertido, ele vai explicar um pouquinho mais para vocês. Depois a gente vai ter a Lígia Pimenta, que é Head de Growth Marketing na Tecnofit, falando um pouquinho desse módulo de marketing que faz você crescer mais rápido. Depois a gente vai ter, na linha de Dev, o Jadson Siqueira, que é cofundador da Emóvel e CTO e CMO do Alphacom, falando um pouquinho de Dev, e também o André Rode, que é Senior Software Engineer na Kingship, falando do passo a passo de desenvolvimento de software. Antes da gente começar, enquanto eu vou chamando o Alexandre aqui, queria saber, pessoal, mandem aí no chat de qual setor que vocês são. Eu vi o pessoal ali falando que é time marketing, outros falando que são time CS, time vendas, então contem aí no chat para a gente entender um pouquinho melhor de quem que está assistindo a gente aqui hoje. Galera, agora eu queria confirmar com o Alexandre se está tudo certo para a gente iniciar. Alexandre, você está por aí? Vou puxar ele aqui então. Estou aqui já. Oi, Alexandre, E boa aí, tarde. tudo certo? Tudo bem, e você? Tudo bem também? Tudo Seja certo por aqui. bem-vindo ao nosso evento. Tudo certo, tudo Obrigado. certo. Eu estou muito feliz que você está aqui, cara. Muito obrigado por você topar participar. Pessoal, esse é o Alexandre, ele é CEO da Outmarketing. Alexandre, se apresenta um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, né? A gente já falou aí alguns dias para trás. Acho que o principal aí motivo da gente estar aqui junto hoje foi o relacionamento e a parceria que surgiu em um evento que você encontrou aí com o time da Outmarket, né? Com a Amanda e com o Léo, e daí surgiu esse escopo de fazer algo para a gente compartilhar conhecimento com o mercado. Então, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Para você e a equipe toda, né? A Que está gente que fazendo um ótimo agradece. trabalho. Muito obrigado, Alexandre. Muito bom. Alexandre, então você vai falar um pouquinho de IBM, né? Eu acho que eu Exato. vou deixar você que conhece do assunto Tá falar bom. e depois eu volto, tá? No final, pessoal, no mesmo modelo de ontem, a gente vai ter um tempinho de Q&A. Então, durante a palestra, vão mandando suas perguntas que depois o Alexandre responde, tá bom? Até mais, Alexandre. Obrigado, Qualquer coisa obrigado, me Igor. chama. Vou Até compartilhar minha mais. tela, só me confirma se você já consegue visualizar aí, porque Fechou, aí deixa eu ver eu te aqui. libero na sequência. Sim, consigo visualizar sim. Já visualiza? Ótimo. Até mais, Alexandre. Boa Valeu, palestra, obrigado. Até pessoal. mais. Bom, então vamos lá. Boa tarde a todos aí, né, que participam conosco online. O Igor vai acompanhando aí com as perguntas. Quem tiver alguma dúvida durante o bate-papo aqui, vai colocando ali para a gente e também participe, né? Se tiver alguma informação, algo a complementar, a ideia é que a gente consiga ter várias informações aqui hoje e construir junto esse conteúdo aqui. Bom, então falando um pouco aí sobre o tema de hoje, que é falando de ABM, Account Based Marketing, que eu vou detalhar um pouco aí sobre o que é daqui a pouco. E antes, me apresentando, eu sou Alexandre Tilly, como o Igor disse, sou o CEO da Outmarketing no Brasil. Sou especializado em marketing e vendas para o mercado B2B há mais de 20 anos, então já tenho esse conhecimento e essa especialização ali e tenho estudado cada vez mais para poder aprofundar nesses temas. Falando um pouco sobre Outmarketing, né? Então, quem que é Outmarketing Brasil? Tem aqui até um QR Code que leva para uma página nossa, para vocês nos conhecerem um pouco mais.
A Outmarketing ela é uma agência de marketing especializada no segmento de tecnologia da informação e empresas B2B, ou seja, a gente atua com empresas que trabalham com vendas complexas, com ciclo de venda longo e que têm especialização em trabalhar vendendo para outras empresas. Então, a Outmarket ela nasceu em Portugal em 2007 e a gente está no Brasil desde 2012. Esse ano, agora, daqui a alguns 15 dias mais ou menos, a gente completa 10 anos de presença no Brasil, atuando nesse mercado e levando sempre muita estratégia de marketing, vendas e pós-vendas, né? Então, a gente sempre trabalha a jornada de compra do cliente de uma forma completa para os nossos clientes, né? Fazendo com que eles tenham essa jornada bem desenhada. Então, quem quiser nos conhecer um pouco, tem aí essa página aí com QR Code, só tirar a foto ali, ou tira um print e depois pode acessar aí para poder visualizar com calma. Bom, e aí entrando onde a gente foi convidado para falar, que é sobre a BM, né? Explicar um pouco sobre essa estratégia, o que significa BM, para que serve, que empresa que pode utilizar, como que eu posso utilizar na minha empresa, enfim. Então, entrando já direto aí no assunto, a BM é uma sigla, né, para o termo em inglês Account Based Marketing, marketing baseado em contas, que é um processo bem estruturado que envolve marketing e vendas, tá? E tem como objetivo principal direcionar os esforços de contas pré-definidas e ações customizadas. Ou seja, a BM nada mais é do que definir algumas contas que a gente consiga, que a gente tem interesse em trabalhar, e com base nisso a gente desenhar um processo para a gente relacionar com essa base de forma personalizada. O tema que hoje a gente fala do funil invertido, né, porque ele complementa a estratégia de inbound, ele é complementar ao formato que o inbound é feito, porque o inbound a gente pensa num processo de atrair várias contas, essas várias contas que chegarem, a gente vai fazer uma estratégia de relacionamento para saber qual que faz sentido para a gente. Já no ABM é o contrário, a gente já define quem são essas contas, a gente já trabalha com base em nomes, em pessoas que a gente quer atingir dentro das empresas, e aí começa a trabalhar um processo de relacionamento muito mais direcionado e personalizado. Então a gente trabalha com uma customização muito maior. E o ABM ele pode ser utilizado para várias formas, né, para várias estratégias. Primeiro, para atrair novos clientes. Então, se hoje eu tenho interesse em trazer novos clientes e fazer alguma ação que eu consiga buscar potenciais clientes para a minha empresa, o ABM ele atende. Se eu quero já desenvolver oportunidades existentes já qualificadas, ou seja, meu time comercial está aqui com não sei quantas oportunidades no pipe, né, no CRM, já pronto para fechar, mas eu quero fazer uma estratégia para poder desenvolver essas oportunidades e gerar negócio de uma forma mais rápida e gerar vendas. Então, também posso utilizar o ABM de alguma forma para poder atingir esse perfil de cliente. Aumentar as vendas dos clientes atuais. E isso tem sido o principal motivo que as pessoas, né, que as empresas têm nos procurado, que é trabalhar o quê? O cross e o upselling, ou seja, share of wallet ou share of mind, né? Você estar dentro da empresa e fazer com que o seu cliente compre mais. Se ele já te conhece, se ele está satisfeito com o seu trabalho, por que não fazer com que ele tenha mais acesso a outras informações, outras soluções da sua empresa? E, por fim, menos utilizada, mas pode ser utilizada também, que é mudar a percepção ou melhorar o posicionamento da empresa. Então, às vezes, a empresa ela sofre com alguma situação específica de alguma crise, alguma coisa que o nome dela pode ter sido impactado, ou ela quer criar um posicionamento para vender um novo serviço, uma nova solução, ela pode trabalhar o ABM também, porque ela personaliza e direciona a comunicação para quem é de interesse para ela, ok? Bom, existe uma frase aí da própria Accenture, né, que fala aí que o Charles Doyle, que é um dos pioneiros em ABM, ele é da Accenture, e ele fala que tendemos a chamá-los apenas de contas ou clientes, mas na verdade são universos complexos e vastos. Portanto, devemos pensar nesses clientes como mercados, cada um com suas particularidades. O que essa frase ela quer dizer? Né? Ela diz que toda vez que a gente tem uma estratégia de ABM e a gente trabalha alguma conta específica, a gente tem que ter em mente que a gente não vai ter um trabalho de somente saber quem é o cliente ou quem que é a empresa e tudo mais, mas simplesmente a gente começar a entender que cada empresa é um universo, cada empresa ela fornece diversas possibilidades para a gente poder trabalhar. Então, quando a gente vai lá e define, quero atender, um exemplo, quero atender a conta Microsoft, eu quero que a Microsoft seja o meu cliente. Eu vou começar a olhar para a Microsoft como se fosse um único universo. E aí, dentro da Microsoft, quem são as pessoas dentro da Microsoft que me interessam? Quais são os cargos dessas pessoas? Quais são os desafios que cada uma delas enfrenta? E como que eu consigo alcançá-las, né, cada uma com o seu objetivo, para poder gerar algum resultado ou gerar algum tipo de negócio. Então, quando a gente pensa no ABM, a gente deixa de simplesmente ter ali, eu tenho lead, eu tenho conta, eu tenho cliente, não. Eu tenho a Microsoft, né, como eu dei o exemplo, eu tenho a Microsoft, que é a empresa que eu quero trabalhar, e ela tem que se tornar única, né? Eu tenho que entender que ela é
é um universo complexo, né? Então, ele tem várias coisas que eu posso fazer ali e direcionar. Então, por isso que o ABM ele traz essa customização e essa personalização de uma forma muito expandida. E aí a gente tem aqui os tipos de ABM, né? O ABM ele pode ser dividido de várias formas, e aí tem alguns critérios, né? O próprio, tem uma empresa que tem um livro, inclusive, de ABM, que ela é bem interessante, que ele traz esse conceito, a empresa americana que trouxe essa ideia dessa pirâmide aqui, separando o funil dessa forma. Então, primeiro modelo, one-to-one, que é o ABM estratégico. O que significa? É a gente trabalhar de uma forma realmente estratégica e relacionando com a nossa base, conhecendo exatamente quem que é cada pessoa dentro da empresa. Então, a gente faz um trabalho um a um mesmo. A gente vai fazer um trabalho bem estratégico para relacionar. Eu vou detalhar cada uma desses daqui, mas de forma geral, o one-on-one é isso. One to few, né, que a gente vai trabalhar com poucos. Significa que eu talvez não seja tão personalizado, eu vou ter que criar um cluster, vou criar segmentos, alguma coisa específica, para que eu consiga realmente chegar numa base de clientes. E o one-to-many, que é o programático, que aí sim eu começo a trabalhar um volume maior, e aí você tem uma customização menor, no entanto, você tem um acesso muito maior de empresas. Então, ele pode também perder um pouco dessa ideia de personalização, mas é possível também de ser realizado, e está dentro da estratégia de ABM. E aí, quando a gente vê aqui um a um one-to-many, a gente vê que quanto mais a gente personaliza, mais a gente tem investimento e mais a gente tem um retorno sobre essa estratégia. Por quê? Quanto mais a gente investe, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente relaciona com a pessoa de uma forma personalizada, maior a chance de venda e maior a chance da gente poder fazer novos negócios. Então, o ROI aumenta. E a personalização e a tecnologia também aumenta conforme a gente mais personaliza. Quanto mais personalizado for o trabalho, mais a gente precisa usar a tecnologia para poder chegar dentro das pessoas, dentro das empresas, e conhecer aquelas pessoas e saber exatamente quais são os desafios. Então, por isso que dentro dessa estratégia do ABM, nesses 3 tipos, a gente tem essas 3 divisões ali para saber como que a gente vai atuar e como que vai ser a nossa estratégia dentro de cada empresa que a gente vai trabalhar ali, de acordo com a demanda. Bom, detalhando então agora aqui o one-to-one, né, que seria a personalização, o trabalho feito de 1 a 1, a gente considera até 20 contas, tá? Algumas frentes aí, algumas metodologias utilizam até 10 contas, outras falam até 30 contas. Aqui na Ultimarket a gente considera esse número aí de 20 contas, que é um número que a gente consegue realmente definir e saber quem são as pessoas dentro da empresa. Não simplesmente fazer um cluster de, eu quero trabalhar no mercado de tecnologia. Não, a gente vai realmente pegar 20 contas e falar quais são as empresas de tecnologia que eu quero trabalhar. Listei as 20. Dentro dessas 20, quais são as 3 pessoas, né, os 3 cargos que eu preciso relacionar lá dentro? Quem são os 5 cargos que eu preciso relacionar lá dentro? E aí eu começo a trabalhar em cima disso para poder gerar essa personalização. Por isso que o número ele é muito menor. Geralmente, a gente trabalha com contas com grandes receitas e lifetime value, ou seja, a gente vai personalizar, a gente vai investir mais, ou seja, a gente vai precisar de ter esse número realmente muito maior aí de receita para compensar esse investimento. Planos integrados de marketing e vendas, o ABM sempre, né, de todas as formas, ele tem que ter esse processo aí de marketing e vendas, está muito bem integrado. De qualquer forma, quando a gente fala no one-to-one, ele realmente exige isso mais ainda. Por quê? A gente tem essa demanda de fazer com que marketing e vendas comuniquem de uma forma comum para o cliente poder conhecer. Investimento alto com foco em ROI, como eu citei, né? Quanto maior a personalização, maior o investimento que a gente tem que fazer. Conhecimento profundo do que acontece na conta e no setor. Então, para eu poder atingir uma conta específica hoje, ou trabalhar uma conta específica, eu realmente preciso aprofundar naquela conta, porque senão eu perco essa ideia da personalização e todo esse conceito que o ABM traz. Então, realmente tem que trabalhar isso, por isso que marketing e vendas tem que estar junto, porque às vezes marketing consegue, com a tecnologia, buscar informações sobre um determinado mercado, sobre aquelas contas que a gente quer trabalhar, mas o time de vendas ele consegue trazer o que ele conhece daquele segmento, né? Quais são as objeções, quais são os desafios, enfim, tudo que ele tem de informação ali. Então, ter esse conhecimento ele é extremamente importante também. Necessidade de tecnologia para insights e organizar processos. Então, a gente tem que personalizar cada vez mais usando a tecnologia, né? Existem várias tecnologias aí que são feitas para isso, né? No processo de prospecção comercial, a gente já sabe que isso existe. E estratégia de conteúdo exclusivo e personalizado para cada conta. Ou seja, eu realmente tenho que trabalhar essas 20 contas, a gente está falando aqui de trabalho 1 a 1, então realmente eu trabalhar exclusivamente para aquela conta. Então, se eu vou trabalhar hoje com, né, eu quero trabalhar 2 contas para poder vender, eu quero vender para a Microsoft, eu quero vender, por exemplo, para a Adobe. 2 empresas de tecnologia, cada uma tem o seu desafio, e cada persona, né, cada cargo que eu for trabalhar lá dentro tem o seu desafio. Então, eu tenho que personalizar
para realmente chegar de acordo com os desafios que a Microsoft, por exemplo, tem, ou que a Adobe tem, enfim, é trabalhar realmente para chegar no maior nível possível para que o cliente consiga parar e falar, pô, esse cara realmente me conhece e ele realmente sabe os desafios que eu tenho. Quando a gente passa para o Want-to-Fill, que é o segundo modelo ali na pirâmide, a gente fala, de novo, esse aqui é o que o Outmarket considera, algumas frentes, outras metodologias vão falar que os números são outros, né? Isso não tem nenhum problema, mas aqui na Outmarket, com os nossos clientes, a gente fala que até 200 contas a gente considera como Want-to-Fill. Por quê? A gente começa a trabalhar o cluster, e o cluster nada mais é do que segmentar os perfis. Então, se, por exemplo, eu tenho 200 contas e eu quero trabalhar somente empresas de tecnologia, eu crio um cluster ali. Dentro do segmento de tecnologia, eu quero trabalhar com as empresas que têm RP. E aí, quais são as empresas que têm RP? Aí eu já separo num cluster e vejo quais são os desafios daquela empresa de RP. Aí vamos supor que são 50 contas. Aí eu tenho um segundo cluster dentro de tecnologia, que são empresas de software, que vendem software. Então, se elas vendem software, quais são os desafios? Aí eu já tenho mais 100 contas, ou seja, 150 contas trabalhando dentro do segmento de tecnologia. Então, eu consigo desenvolver trabalhos mais direcionados, um pouco menos personalizado do que no one-to-one, mas ainda assim personalizando. Utilizado para entrar em novas contas, né? Porque com o cluster você consegue entrar com um discurso comum para essas segmentações que a gente trabalha. Exige personalização com foco na solução dos problemas comuns. Então, de novo, a gente não personaliza por pessoa, né? Por persona, nem por empresa especificamente, mas por segmento. Então, quais são os desafios que as empresas de tecnologia que vendem alguma solução de ERP encontram que são em comum? E a gente trabalha aqueles desafios para tentar acessar aquelas contas. Tem que ter um conhecimento profundo também, né, do que acontece no setor. Então, a gente entender o que acontece quais são os eventos que acontecem naquele setor, como que está o crescimento do mercado naquele setor específico, naquela segmentação, para a gente ter um discurso e ter uma entrada cada vez mais segura, né, de ter mais conhecimento sobre o que está acontecendo naquele setor. Necessidade de tecnologia também existe, tanto para insight quanto para organizar processo, né? E aí aqui a gente conversando com a turma da Amanda, aí, a gente sabe que organizar processo é importante ter uma tecnologia para poder fazer esse processo aí. E a parte de estratégia de conteúdo personalizado para cluster, né? Então você também vai direcionar para poder atender aquele cluster. E o one-to-many, que é a terceira base da pirâmide ali, são, dentro da Outmarket, a gente considera que são mais de 200 contas. A gente tenta não passar de 1.000, 1.500 contas, porque senão realmente começa a ser outro tipo de estratégia de marketing, ele sai dessa personalização que o ABM pode fornecer. Ele tem um foco em automação das contas selecionadas, tá? Então você começa a trabalhar realmente um processo que você vai automatizar a comunicação com o seu cliente, você não vai ter tanto relacionamento direto como as outras te permitem. Tem um menor investimento na personalização, porque a gente está falando com muitos, né? Então, quanto mais a gente fala, com mais pessoas a gente fala, menor a chance de personalização que a gente tem. Normalmente, o foco são em contas que não justificam a personalização, talvez é um perfil de cliente. Vamos, de novo, vou manter aqui na ideia da estratégia de tecnologia. São empresas de tecnologia, mas que o lifetime value delas é menor, ou que o ticket médio de compra dela é menor, então não justifica eu fazer um investimento em tecnologia e em personalização para uma empresa que eu preciso trazer volume. Então, aí eu trabalho nessa ideia do one-to-many. Campanhas no LinkedIn e Google para alcance de contas, você começa a ter de novo, né, você vai massificar um pouco mais ali, sem perder a personalização, então por isso que a gente tem que ter um limite de contas também para trabalhar. Estratégia com marketing de segmentação como setores e pode ser utilizado para novas contas e cross-upselling. Então também a gente consegue trabalhar o one-to-many dessa forma. Então vamos supor, como que eu faço o cross-selling para o one-to-many? Eu tenho um serviço que eu vendo estratégia de marketing, inbound marketing. Se eu tenho 1.000 clientes que fazem uma estratégia de inbound marketing comigo, eu posso fazer uma ação one-to-many para começar a oferecer um serviço de assessoria de imprensa para essas 1.000 empresas. Por quê? São 1.000 empresas que compram um serviço de inbound marketing, mas são 1.000 empresas que não têm um serviço de assessoria de imprensa. Então, eu consigo complementar e fazer um upsell, né, ou um cross-sell dentro dessas contas para poder vender. Ou com uma solução que complementa o que ele já tem hoje. Então, a gente trabalha isso com contas maiores porque você personaliza, mas de uma forma mais ampla. Então, de acordo aí com um survey feito pela ITSMA, que é uma das referências aí, até para quem quer saber mais de ABM, eu sugiro pesquisar, é uma empresa americana, que é o do livro que eu comentei, 70% das empresas usam o ABM para tentar, para aumentar o negócio com os clientes atuais e apenas 30% para conquistar novos clientes, ou seja, realmente a gente trabalhar a estratégia de o ABM, ele realmente ser utilizado, ele normalmente é utilizado para poder fazer cross-upsell, mas também existe a possibilidade de conquistar novos clientes.
Então, a gente usar o ABM de uma forma mais ampla para a gente poder trabalhar e gerar novos negócios na empresa de forma personalizada. Bom, uma pergunta que geralmente as equipes de marketing fazem para a gente nas reuniões, ou o time de vendas também fazem, que qual que é a equipe para a ABM? A estrutura que eu tenho aqui hoje, ela me atende, ela não me atende, eu já tenho uma equipe de inbound, essa equipe serve para poder já fazer o ABM, e normalmente o que a gente fala um pedaço pode ajudar, mas o outro pedaço não. Por quê? Cada vez mais o ABM ele traz essa conexão de marketing e vendas. Então, o time ele tem que ser integrado porque ele vai, em alguns momentos, ter um papel de marketing, em outros momentos ele tem um papel de vendas. Então, quando a gente pensa numa equipe, a gente tem, primeiro, um LDR, que é o Lead Development Representative, que significa a pessoa que vai criar a lista, que vai preocupar em definir qual que é o perfil de cliente, vai mapear quem são aquelas pessoas. Então, vou trazer o exemplo de novo, dentro da Microsoft, quem são as pessoas que são do cargo de marketing, da estratégia digital e de inovação. Então, ela vai criar essa lista com os nomes, com o LinkedIn, com o e-mail, com o telefone, enfim, vai mapear essas pessoas. Depois, o SDR, que está dentro dessa estrutura de ABM, ele vai trabalhar em quê? Em prospecção e execução das primeiras ações de ABM, ou seja, faz um primeiro contato, tenta conectar de alguma forma pelo LinkedIn e faz ali alguma referência de algo que gera essa personalização, então começa a fazer esse trabalho ali em cima. Depois vem o time de marketing, né, que aí sim é responsável por arquitetar esse processo todo, criar os conteúdos, fazer as ações de personalização para a conta, vai dar apoio tanto para o time de SDR quanto para o time de vendas, porque tem que entender o que a SDR precisa de conteúdo para chamar a atenção e personalizar a comunicação com o potencial cliente, como também ele vai ajudar o time de vendas, né, os closers, a fazer o processo todo de entrega de mais qualidade, com mais qualidade para poder o cliente, o potencial cliente, realmente sentir que aquela personalização está sendo feita e que ele é único, né? A empresa dele é o único que existe para a gente. Então, o time de marketing trabalha com isso. E claro que por trás do marketing entra uma pessoa de conteúdo, uma pessoa de performance para cuidar dos anúncios, que em algum momento a gente pode trabalhar anúncio no LinkedIn, por exemplo, para poder fazer uma pré-play. Vai ter que entrar uma pessoa que tenha um conhecimento das tecnologias, né, de Martech, para poder falar das tecnologias para a área de marketing, enfim. Então, o marketing ele tem mais pessoas envolvidas. Um designer para criar uma identidade visual que seja coerente com aquele cliente, enfim. Depois vem o closer, que é responsável pela venda, né? Esse closer ele tem um papel muito importante de fazer essa comunicação e esse relacionamento com os clientes, tá? Para gerar negócio, gerar oportunidades. E o CS, que é o pós-venda. Então, a partir do momento que a gente fez a lista, criou a lista, fez o SDR, a prospecção, gerou o conteúdo, a personalização pelo marketing, o closer foi lá, de uma forma personalizada, fez a venda, cai para o processo de pós-venda. E no pós-venda, o CS ele se torna, de novo, um potencial vendedor. Por quê? Ele começa a enxergar oportunidades de cross e upsell. E aí ele identifica, a gente vendeu a solução A para o cliente, e se ele comprar um add-on da solução A, a gente consegue gerar um resultado melhor para ele. Então, ele volta de novo uma personalização da gente fazer cross e upsell. Mesma coisa se ele entende que eu tenho essa base aqui dos meus clientes, que eu tenho 10 clientes, e esses 10 clientes não têm a solução B, que se eles comprarem, eu consigo fazer um trabalho. Então, vamos lá de novo no marketing para tentar gerar novos negócios para a base que a gente tem aqui. Então, essa estrutura montada aí de equipe para a área de ABM, ela é importante justamente para poder fazer com que o trabalho aconteça e a gente enxerga aqui que realmente marketing e vendas estão bem integrados aí para poder fazer isso acontecer. E pós-venda, né, com o time de CS. Bom, além disso, as tecnologias, né, que a gente pergunta aí quais são as tecnologias para a ABM, como que a gente divide isso. Existe também esse IBM Tech Stack aqui também, que né, vem de um bench aí que a gente fez da IBM Leadership Alliance, também é uma base boa de referência para quem quiser conhecer mais sobre a IBM. E aí a gente divide aqui em algumas etapas. Né? Primeiro da infraestrutura, ou seja, quais são as infraestruturas, as tecnologias que eu posso usar para poder fazer esse trabalho de ABM. Né? Então, eu tenho que ter um CRM, eu tenho que ter uma solução de orquestração de ABM, que é uma ferramenta que eu consigo mapear todos os clientes, colocar o nome, criar um mapa ali da empresa, saber quem que é quem dentro da empresa, as conexões que existem ali. Então, são as tecnologias. Para seleção de conta, né, que é o segundo item aqui, a gente tem que usar a parte de dados, preditiva, analytics, ou seja, entender mais sobre os nossos clientes e as contas que a gente está trabalhando. Depois de engagement, né, para engajamento, é a gente relacionar com essa base, então a gente pode usar o e-mail, pode usar as redes sociais. Quando a gente fala de B2B, principalmente o LinkedIn, né, que ele tem uma força muito grande para fazer essa parte de relacionamento. Alguns momentos pode ser o próprio Instagram, mesmo sendo B2B, dependendo da tecnologia ou da solução que a sua empresa vende e fornece. Na parte de Sales Enablement,
né, para a gente poder trabalhar realmente a parte de venda. Então, é ter os insights, saber tudo que acontece em cada conta para a gente poder personalizar cada vez mais. O measurement, né, que é para a gente poder fazer análise de resultados, então os KPIs e tudo mais. Então, você pode usar um BI, você pode usar o próprio Analytics, que ele te traz informações, você faz alguns testes de otimizações para poder entender. Para a empresa A, eu fiz uma landing page personalizada com, né, um exemplo simples, mas com a cor azul, e a outra empresa eu fiz com a cor laranja. Qual que teve mais acesso, qual que eu gerei mais retorno. Então, começar a medir também quais são os melhores resultados que a gente faz aí na estratégia. Então, isso aqui é uma visão que existem das tecnologias que a gente consegue trabalhar e operar, né, e mostrar que realmente os departamentos de marketing, vendas e pós-vendas cada vez mais precisam conhecer de tecnologias e falar de tecnologias. Né? O Martech, né, que é tecnologias para a área de marketing, tem crescido. Quando a gente olha aquele mapa de Martech, são várias empresas que a gente pode, né, acoplar para poder fazer essa estratégia acontecer quando a gente fala de ABM. Bom, algumas tecnologias aqui que são especializadas em ABM, tá, pessoal? Então, para poder trabalhar o ABM ali, tanto para mapeamento de conta, que você pode fazer ali para poder pesquisar alguns e-mails, você pode fazer definição de persona e ICP para poder fazer uma análise ali, para fazer as plays, né? A gente chama dentro do ABM play, é quando a gente começa realmente a orquestrar o processo de ABM e organiza os dados, tá? E tem a parte de automação em CRM também, né? Claro, voltado para o ABM. Então, essas soluções aqui, elas são realmente direcionadas para fazer um trabalho de ABM. E o conteúdo personalizado, né, que a gente trouxe exemplo aqui para microvídeo, mas a gente pode ter conteúdo personalizado em texto, a gente pode ter conteúdo personalizado em eventos, enfim. Então, tem vários aqui, mas é só uma ideia aqui que a gente consegue, a gente faz isso com os clientes para quebrar e entender quais são as tecnologias que a gente vai utilizar, tá? Dentro de uma estratégia de ABM. Então, aqui também o Joe Miller, né, o John Miller, que é o CEO da Engage, que também fala de ABM, ele traz essa frase que é super interessante, que é: o engajamento requer que humanos interajam com humanos, não apenas com bits e bytes. Essa é a principal diferença entre automação de marketing e orquestração de marketing. A verdadeira orquestração, né, a gente fala de ABM, a gente fala de orquestração, aproveita a automação para dimensionar o ABM, enquanto conta com o toque humano para fornecer uma experiência personalizada e relevante. Então, quando a gente pensa no ABM, a gente definitivamente tem que esquecer o volume. Né? A gente tem que pensar na personalização. O cliente ele tem que se sentir único e ele tem que entender que a comunicação que está sendo criada para ele, mesmo que ele saiba que em algum momento tem automação por trás, que é uma ferramenta que está fazendo o disparo daquele e-mail e tem um processo todo ali, quando ele sente que existe essa automação, mas que foi feito para ele, a chance de sucesso daquela reunião ou daquele projeto acontecer ela é muito maior. Então, ter esse olhar humano para o conteúdo não ser um conteúdo simplesmente de saída. Né? Às vezes até a gente fala que, internamente a gente fala muito isso, que o e-mail, às vezes, quando ele é automatizado, ele sai num formato que você vê que já saiu de uma caixa. Automaticamente você pode deletar aquele e-mail. Agora, quando você tem qualidade no tamanho da fonte, na cor da fonte, na imagem que você está colocando ali, no espaçamento, isso tudo já gera uma sensação que, mesmo que tenha sido uma ferramenta, alguém parou para fazer esse e-mail para mim. E isso você tem aumento de chance de gerar bons resultados, tá? Então, a gente fala muito do ABM com essa personalização, mas a humanização sempre presente disso daí, porque só a tecnologia não resolve muita coisa. Bom, e aí vem aí o ABM e o inbound, né? O funil invertido aí que tanto se fala, e aí algumas vezes as empresas falam que é inbound versus ABM, e não é, tá? São complementares, a gente reforça isso muito também com os nossos clientes aqui. São duas estratégias que a gente utiliza para os clientes, para poder fazer para fazer ação de venda, né, o objetivo final do marketing é pensando em venda, mas com estratégias diferentes e formas diferentes para acontecer. Então, quando a gente fala do inbound, né, o funil que todo mundo nos últimos anos aí tem se falado muito, tem reforçado muito sobre isso, mas a gente fala o quê? Atrair, né, que é o da esquerda aqui, que a gente atrai visitante para o site. Esse visitante, quando ele chega no site, a gente vai criar, ou no blog, ou numa landing page, a gente cria estratégias para que ele converta e se torne um lead, ou seja, ele vai dar os dados, ele vai compartilhar os dados dele em troca de algum tipo de informação, e aí a gente trabalha o relacionamento até ele gerar uma oportunidade, ele se tornar uma oportunidade comercial, né, um lead qualificado, para então ele ser enviado para o time de SDR ou para o time de vendas, para que ele caia dentro do CRM, e aí sim a gente faz o processo de venda, com o histórico dele todo, né, de onde ele veio, o que ele consumiu de conteúdo nosso, como que a gente relaciona com ele, e o time comercial faz a venda. E aí ele se torna cliente. Então, esse é o básico aí do inbound. Quando a gente olha para o outro funil, que é o invertido aqui, que é o ABM, a gente começa já o quê? A gente não vai fazer um processo de atração
de todas as empresas de tecnologia do mercado ou da cidade de São Paulo, não é isso. A gente vai definir quais são as empresas que eu quero trabalhar. Pô, eu quero trabalhar com 20 contas, que são as 20 maiores contas que estão na lista do valor econômico, que estão na lista da Exame, enfim, ou que tem maior faturamento. Então, eu vou definir quais são essas contas. Quando eu faço essa definição de contas, alvos e contatos, e quem são as pessoas que estão lá dentro, eu começo a fazer um trabalho de nutrição personalizada. Aí, como eu já disse ali para cima, né, nos outros slides, é justamente isso. Como que eu vou chegar naquela pessoa que é o gerente de marketing da empresa de tecnologia, que fatura mais de 1 bilhão, e eu vou conversar para resolver o problema que ele tem, já que é uma empresa de software. Então, como que eu chego naquela pessoa e comunico e nutro, né, fazer a nutrição de forma personalizada e qualificada. Depois disso, a gente gera oportunidade como? Eu estou relacionando com aquele cliente, estou gerando um potencial negócio, como que aquilo vira uma oportunidade de negócio. E, enfim, ele se torna cliente, né? E com o cliente a gente começa a trabalhar nessa estratégia aí de realmente ter um processo de geração de novos negócios e cai para o time de pós-venda que a gente falou do CS. Feito isso, como que a gente trabalha, né, tanto para o inbound como outbound, quando a gente termina ali na lista de cliente, para ele se tornar de novo uma potencial oportunidade de negócio. Bom, aqui é um passo a passo, para a gente já chegar nos momentos finais aí, um passo a passo para a gente estabelecer, fazer uma estratégia de ABM, né? Claro que é muito mais amplo que isso, mas a gente sempre coloca isso como sendo como que eu posso entender, né? Eu tenho que você falando de ABM, como que funciona, mas e aí, se eu quiser começar? Então, o primeiro passo é estabelecer o objetivo da campanha. Para que eu quero fazer ABM? Qual que é o meu objetivo aqui quando eu penso numa estratégia de ABM? E aí, com base nisso, eu vou definir as contas e a audiência das campanhas. Quem são as empresas, quais são o perfil de negócio que eu quero atingir, quais são as contas que eu quero chegar, qual que é a audiência que eu quero fazer parte ali para poder comunicar, quais são as personas ali dentro, e aí eu começo a definir isso e listar, né? O LDR faz essa qualificação. Defino junto com o marketing quais são os canais, e com vendas também, né? Definir os canais e criar o conteúdo personalizado, como que eu vou chegar nessa base, o que eu levo de conteúdo relevante, como que eu faço para que eu tenha uma landing page personalizada para o João, uma landing page personalizada para a Maria, como que eu faço isso para que a pessoa chegue realmente ali e sinta que aquilo foi criado e foi personalizado para ela. O tipo de conteúdo que eu vou criar, eu vou fazer um evento exclusivo, eu vou criar um evento, vou tentar fazer um evento dentro da empresa, já que a empresa ela é tão grande, eu consigo fazer um evento para 5 pessoas dentro da empresa, enfim. Eu trabalho em cima disso. Defino os indicadores, né? A gente tem que saber o que a gente tem que medir, qual o resultado que a gente quer trazer. Define a pré-play, para a gente começar já a fazer essa operação. A pré-play, ela entra no processo em que a gente começa a aparecer de alguma forma para essa base que a gente quer trabalhar. A gente começa a entender realmente quem que como que eu consigo chegar. Então, eu posso criar uma campanha personalizada lá no LinkedIn e qualificada, reduzida, para atingir só aquelas empresas ou aquelas pessoas especificamente, tá? A parte de Sales Play, que aí eu realmente começo a executar as atividades, né? Então, eu já tenho os indicadores que eu preciso acompanhar. Já soltei a pré-play, que é fazer chegar nessa base. Eu já criei a estratégia de definição de conteúdo, quais os canais que eu vou atingir e para quem que eu quero falar. Então, eu faço a Sales Play, que é começar a rodar a operação e deixar com que ela aconteça, né? Fazer a orquestração de tudo para começar a ter esse início de relacionamento. Lembrando que todo o processo de ABM, ele é de médio e longo prazo, né? A gente nunca pode pensar num serviço de ABM ou numa estratégia de ABM como sendo, vou soltar aqui meu e-mail hoje, já vou gerar 50 reuniões. Não, você vai construir algo ali para poder gerar um processo de personalização e, então, interesse do potencial cliente. E, por fim, né, acompanhar resultado e emitir resultados. Isso a gente faz também de forma recorrente e em todas as etapas. Então, a primeira etapa lá, que é definir quais são as contas e audiência, então eu tenho que saber quais são as 30 contas, vamos acompanhar o resultado. Então, o time de LDR, eu preciso de ter essas 30 contas aqui definidas até, no máximo, 15 dias, e vai acompanhando para aquilo acontecer, porque senão a gente perde o time ali do que tem que ser feito, e aí a gente não consegue ter uma mensuração realmente do que está gerando de resultado ou não dentro daquela estratégia. Então, de novo, é um passo a passo básico aqui, né? Claro, isso é muito mais amplo fazer uma estratégia de ABM, mas só para o entendimento, para muita gente que entende como ABM sendo algo muito novo, eu nunca ouvi falar, eu estou aprendendo isso agora, esse é um passo a passo simples, né? Para a gente poder pensar no que a gente precisa fazer e começar um trabalho de ABM, ok? Bom, estou 100% à disposição, né? Então tenho aqui meus contatos no LinkedIn, para quem quiser falar um pouco mais de ABM. Infelizmente a gente tem tempo para poder falar, que senão a gente ficava aqui a tarde toda, mas tem os contatos, quem quiser puxar e conversar alguma coisa sobre ABM, tirar dúvidas também, fiquem à vontade.
Tem um material que a Outmarket produziu sobre a ABM, explicando o que é a ABM, então também é só tirar foto, tirar um print aqui do QR Code. Esse material ele traz informação sobre a ABM, ele traz bem um conceito simples ainda do que é o ABM, para quem está começando a aprender sobre isso, querendo entender um pouco mais sobre essa estratégia, tá? Então pode acessar lá. E, além disso, claro, tem a nossa equipe, né? A gente tem uma equipe aqui que pode falar sobre a ABM com vocês, agendar uma reunião, entender um pouco mais sobre isso, tirar dúvida, enviar outros materiais, inclusive, se alguém quiser só receber materiais de ABM, manda para a gente um e-mail, que tem alguns outros materiais que a gente pode disparar para vocês também aqui, para poder aprofundar cada vez mais aí sobre essa personalização que o ABM traz. Ok? Pessoal, não sei se ficou alguma dúvida aí. De novo, continuo 100% à disposição. Igor? Oi, Alexandre. Tô de volta, cara. Tudo bem? Tudo bem? E aí, como que foi aí? Foi ótimo. Fiz várias anotações aqui. Eu vi que o pessoal estava interagindo bastante. A gente fez várias enquetes. Boa. Só por critério de esclarecimento mesmo, eu achei bem interessante que a gente teve a grande maioria esmagadora do público trabalha com marketing B2B, Ótimo, então é melhor ainda, né, para ótimo. aplicar o IBM. E mais quase 60%, 59% já trabalham com IBM. Então, Muito bom. vieram aqui para aprender um pouquinho mais e ganhar uns Boa, insights. boa. Achei isso bem legal. Isso é ótimo. E para esse pessoal aí que já trabalha com a ABM, quiser aprofundar um pouco mais e pensar, a gente também faz um trabalho, né? O objetivo hoje era a gente trazer um overview do ABM, o que é esse funil invertido, e desmistificar também um pouco o que é inbound ou ABM, mas não, são os dois. Uhum. Então, quem quiser, né, aprofundar um pouco mais nisso, a gente está 100% à disposição também. Sim, sim, eu mandei seu LinkedIn ali no chat também. Boa, muito bom. A gente recebeu uma pergunta aqui que eu achei bacana, que eu vou ler para você, da Marketing Y, que estava aqui ontem também. Legal. A pergunta é a seguinte: tem como usar um time enxuto para criar ABM, tipo Leads Sales Development, ser a mesma pessoa? Perfeito e ótima pergunta. Sim, é possível sim. A gente sabe que nem sempre a gente consegue estruturar, né? A gente, como agência, como empresa de marketing que faz isso, a gente consegue ter uma estrutura mais elaborada para isso. Mas a empresa que vai fazer isso internamente nem sempre consegue justificar a contratação de LDR para iniciar uma estratégia BM. Então, sim, pode ser feito junto, sim. É definir papel. As métricas ficam muito importantes aí também, para poder saber, já que você é o SDR que vai qualificar, você tem que fazer agora, toda segunda-feira você faz a qualificação da base, na terça você faz a conexão, enfim, definir isso muito claro para não se perder nisso. Alguns momentos, empresas menores, tá? Que estão iniciando esse processo de ABM, às vezes o próprio closer, ele pode fazer esse papel, quando a gente trabalha no one-to-one. Que aí realmente você define lá 10 contas para trabalhar. Então, eu Alexandre, sou, né, vendedor aqui, e aí vou trabalhar uma estratégia BM junto com a pessoa de marketing, que às vezes é uma pessoa só também. Vamos trabalhar só 10 contas para a gente começar esse trabalho? Vamos. Aí eu vou lá, faço esse mapeamento da lista, vou lá no LinkedIn, qualifico, faço um tipo de prospecção inicial, já tento gerar relacionamento para poder fazer. Então, é possível sim no início sobrepor atividades para um cargo, depois que o negócio gera resultado, você começa a ampliar a equipe. Com certeza. Primeiro você prova a tua Exato. teoria, depois você aumenta o time, né? Exato, para Exatamente. justificar o investimento, inclusive, com Exato, certeza. exato. O Leonardo comentou aqui também, para você comentar um pouquinho sobre os primeiros passos para estruturar um time e que tipos de ferramenta você precisa para iniciar. Ou vai na planilha, ou na Monday, ou Sim. como funciona isso? A Amanda resolve muita coisa disso daí, de organização de processo, né? Para que a planilha pode ser o primeiro passo para, de novo, né, começar a trabalhar, mas eu acho que ter uma ferramenta aí para poder você ter os processos desenhados, ter essa ideia de tá aqui a atividade, ainda mais quando a gente fala de ter uma equipe maior ou ter mais de uma pessoa, e principalmente porque são duas áreas, né? Ou três quando a gente fala de pós-venda. Então, se eu sou a pessoa de marketing, né? O Igor é a pessoa de vendas, se eu fizer um trabalho aqui dentro do marketing e esse trabalho eu não acompanhar o que ele está fazendo lá em vendas, que faz complemento com o que eu faço, isso pode perder, né? Então, uma solução desse tipo que consiga fazer essa gestão de processos ajuda bastante. Então, isso é uma forma, mas o Excel ele é uma forma, melhor do que nada, começar por ele. Sim. E utilizar, e existem hoje tecnologias, como eu citei ali, que são exclusivas para ABM.
né? Então, você tem alguns softwares que realmente eles trabalham no ABM, porque você cria lá dentro toda uma estratégia de quem são as pessoas, você cria um mapa das pessoas, o que você fez com cada uma, qual o tipo de material que você fez, como você já relacionou com elas. Então, isso também facilita para você ter essa organização dentro do processo. O CRM é importantíssimo de ter, né, porque é onde você acompanha o processo todo ali. Em algum momento também, se essa ferramenta de ABM não te oferecer isso, alguma ferramenta de disparo de automação de e-mail. Porque em algum momento você vai ter que trabalhar ali de relacionar por e-mail, né, personalizar o e-mail, e aí uma ferramenta desse tipo ajuda bastante também. Sim, com certeza, eu concordo. Eu acho até interessante que a gente tocou nesse ponto, puxando um pouco o peixinho, né? Essa parte, assim, sim, dá para você começar com poucas pessoas, dá para você começar lá na planilha, mas a hora que passa, isso vira uma operação, acaba se tornando insustentável, né? Exato. Isso para Então é tudo, né? interessante. É Exato. o teste, é o que a gente falou da LDR com SDR, fazendo tudo junto ali, a mesma coisa a tecnologia. A gente não investir numa tecnologia só faz sentido quando a gente começa a testar algo, mas isso tem que ser, a gente sabe que a tecnologia hoje ela é base, então, né, o caso aí seus, se alguém começa com Excel, já tem que ter isso no plano lá, ó, se eu atingir uma venda, eu já trago a tecnologia, porque o negócio me trouxe um retorno, eu vou começar a investir. Você não tem um lucro com aquela venda ainda que você está investindo em tecnologia, você vai contratar um LDR, mas você começa a ter um processo muito mais estruturado. Isso, exato. Primeiro você começa no Excel, coloca uma metinha ali, fiz 3 vendas, vou É ligar isso na aí. Lobe para comprar uma Manda. É isso aí. Assim que a gente gosta. Tem que ter, sem processo não funciona. E isso é uma das coisas que a área de marketing tem aprendido cada vez mais, né? Que o Sim. marketing ele deixa de ser somente a parte criativa. Ah, faça um PPT legal, faça um evento legal e tudo mais. Você mesmo pode dizer, né? Para organizar esse evento aqui, o processo todo que você teve que passar, se você não tem uma Sim. organização, não dá certo, não tem como. Então, ter a Não. tecnologia a favor é essencial. Exato, com certeza. Alexandre, eu queria agradecer a sua participação, falar que foi muito bom o conteúdo, o pessoal adorou também. Que bom, eu que E agradeço. deixar a Lopen, a Manda à disposição também para próximos eventos. Isso aí, muito bom. Obrigado pela parceria, mais uma vez aí, obrigado pelo convite, estamos 100% à disposição. E, pessoal, quem quiser de novo falar sobre a BM ou falar de outros temas de marketing, como tem esse bom número aí de empresas B2B, que a gente gosta bastante de falar com B2B, pode nos procurar, falar com a gente aí, que a gente bate um papo sem nenhum problema, só para troca, né? Isso, do mesmo jeito que a gente leva conhecimento por meio de eventos, a gente também gosta muito de fazer reuniões para poder bater papo, conversar e entender o que está acontecendo no mercado, para a gente desenvolver coisas novas aí. Ok? Com certeza. Obrigado, Muito bom. Alexandre. Até a Obrigado, Igor. Bom próxima. evento aí. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Pessoal, agora vamos fazer uma pausinha. A gente volta dentro de 10 minutos com a Lígia Pimenta, que é Head de Growth Marketing na Tecnofit, que vai falar um pouquinho sobre como crescer mais rápido com o Growth, tá? Aproveita essa pausa, vai lá pegar um café, tomar uma água e a gente já se encontra. Até daqui a pouquinho.